Olá, olá! Está começando mais um vídeo aqui no The Information. Eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um conteúdo hoje para falarmos do Super Bowl 57, essas primeiras impressões que a gente deve ter no jogo. Vamos que vamos então, né? Primeiramente pedindo para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e seguir a gente nas redes sociais e espalhar o conteúdo por aí. Porque a gente terá, né, dia 12 de fevereiro, no segundo domingo de fevereiro, o Super Bowl entre Chiefs e Eagles, em um jogo que vai ser bem interessante de acompanhar, né? E a primeira grande impressão que a gente tem nessa partida são os duelos ofensivos, porque são ataques muito bons, são ataques que, por exemplo, chegam para o Super Bowl com o mesmo número de ponto, 546. Isso chama bastante atenção. Não é o caso de os times terem defesas ruins, os times têm boas unidades defensivas, só que os ataques se sobrepõem, né? Primeiro porque nos Chiefs, Patrick Mahomes, Travis Kelce, o Isaiah Pacheco jogando muito bem, correndo muito bem com a bola, foi um cara que fez um papel bem interessante na final de conferência com o Mahomes um pouco mais lesionado e também assumiu esse papel contra os Jaguars desde a lesão do Patrick Mahomes. E a gente também tem que cuidar o Mahomes para ver como é que ele vai estar com a lesão no tornozelo. Já no Eagles, a gente tem então um time muito bem montado ofensivamente para correr com a bola. Jalen Hurts é aquele cara que produz muito correndo com a bola e não é como se ele não passasse bem, longe disso, porque ele tem uma dupla de wide receivers bem interessante. Devonta Smith e A.J. Brown, para mim, a melhor dupla ao longo da temporada de 2022 e chega para esse Super Bowl com muito mérito. Então, a primeira grande impressão é que a gente deve ter um confronto bem interessante ofensivamente, de muitos pontos, 28-24, 31-28, alguma coisa desse tipo. E creio que a gente vai até a última posse, porque são times equilibrados. Os Eagles não jogou bem contra os Niners. E mesmo assim passou o carro. Tudo bem, foi um jogo bem atípico, os Niners tiveram seus problemas. Mas, mesmo não jogando também, o time venceu com muita folga. Num cenário de novo, que foi atípico, mas venceu com muita folga. Mérito dos Eagles. E os Chiefs, cara, conseguiu bater duelos interessantes de times fortes e times em ascensão na AFC e venceu de uma maneira com o Patrick Mahomes machucado. E venceu bem, mostrando força, mostrando que quando o Patrick Mahomes talvez não esteja 100%, o resto do time consegue crescer e englobar então para esse time dos Chiefs ir mais longe. E aí, então, tem nomes que a gente começa a chamar a atenção. No time dos Chiefs, né, eu acho que o primeiro grande confronto é como vai ser marcado o Travis Kelce. Esse cara tá detonando, principalmente depois da lesão do Mahomes. Parece que ele cresceu na importância de ajudar o seu QB e é um cara que entrega, é um cara que sabe improvisar. Eles têm uma química gigantesca e aí, cara, é muito complicado parar ele. E a gente vê na NFL que não são todas as defesas que conseguem parar um tight end bom, e no caso aqui um tight end elite. Mas como vai ser parado, ou pelo menos limitado o Travis Kelce ao longo do Super Bowl? Esse é um ponto que a gente tem que ficar para analisar. Já no lado dos Chiefs, defensivamente, né? Aí tem um ponto que pega que é o jogo terrestre, como vai ser limitado o jogo terrestre dos Eagles. Porque os Eagles correram muito bem no primeiro tempo contra a franquia dos Niners, foram 3 CDs terrestres, né? 2 com o Miles Sanders e 1 com o Boston Scott. E aí, então, a gente tem nessa unidade ofensiva correndo com a bola o começo do ataque dos Eagles. Se os Eagles não correm bem, talvez o resto do jogo não desenvolva tão bem, porque o jogo aéreo não tenha tantos espaços, né? Então aí vai ser um duelo interessante, principalmente para mim, ainda mais com o Mahomes machucado. Travis Kelce de um lado e o jogo terrestre do outro. Para mim são chaves, são pontos que talvez para os Chiefs não seja tão start, mas que são vitais para os dois ataques produzirem, andarem em campo, em jardas, em first down e aí, obviamente, em pontos, né? E aí eu acho que pesa mais para os Eagles, tá? Caso os Chiefs não consigam ter um jogo de 100 jardas do Travis Kelce, de um TD do Kelce, tem outras maneiras de vencer, tá? Aqui não sei se os Eagles, se correrem mal com a bola, tiver um jogo para 50 jardas terrestres totais, 70 jardas terrestres totais, talvez seja mais difícil vencer. Não dá para duvidar de A.J. Brown, Devonta Smith e Jalen Hurts passando, mas talvez seja mais complicado de vencer. E aí, se a gente for olhar por último para tentar apontar um favoritismo, acho que o jogo é bem igual. Eu acho que talvez se fosse Bengals e Eagles, a gente teria uma diferença um pouquinho maior. Mas acho que Chiefs
Eagles é um jogo de 50-50, 51-49, para quem não sei. Mas eu acho que aqui a gente tem um jogo bem equilibrado, um jogo que promete bastante e que a gente não tem um frango favorito. E para mim a gente pode ter, quem sabe, um dos melhores Super Bowls dos últimos tempos. E não que a gente não tenha tido jogos bons, mas esse jogo tem um potencial muito interessante, um potencial que dá para sonhar com aquele jogo de um field goal, decidindo o placar, decidindo a vitória, e a gente vai ter que cuidar disso então nos próximos dias, nas próximas semanas, para quando chegar dia 12 de fevereiro estarmos tudo pronto, sabendo de tudo para esse Super Bowl 57. Certo, gente? Para quem tá aí, então espalhe esse vídeo por aí, foi um prazer inenarrável ter estado com vocês. Tamo junto, valeu, tchau.